E aí, turma? Tranquilo, beleza? Show de bola! Seja muito bem-vindo ao Motiva On. Eu sou Franklin Magalhães, o seu professor de Química, aqui nessa telinha. E nesse momento nós vamos iniciar uma aula, e a aula é de termoquímica, sobre a entalpia padrão, que são os tipos de calores dentro da termoquímica. E vamos ver a primeira técnica de como se calcular o ΔH de uma reação química. Tá pronto? Preparado? Motivado? Então, apertem os cintos e vamos nessa! Vamos verificar o que é o calor de uma reação, o que é o calor de formação e o que é calor de combustão. Inicialmente, eu tenho que te dizer o que é a entalpia padrão. A entalpia padrão das substâncias são aquelas entalpias fornecidas ou calculadas ou medidas nas condições padrão. E esse ΔH nas condições padrão apresenta também uma substância no seu estado físico mais comum. E no caso da substância simples, o alótropo mais estável. Então vamos lá. Entalpia padrão é a entalpia medida de uma substância, a entalpia medida para uma substância nas condições padrão. Ponto. E aí, nas condições padrão, nós observamos qual é o estado físico mais comum de uma substância. Então, nesse estado físico mais comum, o mais abundante, eu tenho ali uma energia padrão. No caso da substância simples, aquele alótropo mais abundante, o mais comum, é o alótropo padrão. Medido nas condições padrão, vai ter um valor de entalpia. Essa é a jogada. Quais são as condições padrão, tio Franklin? Então, olha só. Um ΔH padrão é simbolizado assim, ó, ΔH e essa bolinha aqui em cima, tá? O ΔH padrão ou a entalpia padrão é aquela medida a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, e 1 atm de pressão atmosférica. Então, por exemplo, se eu perceber aqui, ó, ΔH padrão é de menos 342,8 kJ por mol. Então, isso certamente foi medido a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Tranquilo? Então, vamos lá. Por exemplo, eu vou te dar uma situação aqui, ó. Existe a água no estado sólido na natureza, existe a água no estado líquido na natureza, existe a água no estado gasoso na natureza. Então, veja só, qual que é a água padrão? A água no estado padrão a 25 graus e 1 atm de pressão. É a água mais abundante? É a água mais comum? É a água líquida. Ok? Então, para qualquer substância composta, a gente percebe qual é o estado padrão quando percebemos o estado físico mais comum. No caso dos alótropos, aquele que for mais estável, o mais comum é o alótropo padrão na temperatura de 25 e 1 atm. Lembrando que a alotropia só ocorre com as substâncias simples. Então vamos lá, ó. O2, O3 são alótropos do elemento oxigênio. O carbono grafite, o diamante são alótropos do carbono. O fósforo branco, fósforo vermelho são alótropos. Enxofre rômbico, enxofre monoclínico são alótropos. Então esses são os casos mais comuns de alótropos. E um desses dois vai ser o mais comum, vai ser o padrão na temperatura ambiente. Então, como é que eu vou saber isso? Ora, experimentalmente, veja, o carbono grafite, na sua queima, ou seja, reagindo com o oxigênio formando gás carbônico, libera uma quantidade de energia de 94,05 quilocaloria por mol de carbono queimado. O carbono diamante, na mesma reação de combustão, ó, libera uma energia de 94,55 quilocaloria por mol. Então, onde eu tenho mais energia é o menos estável. Onde eu libero menos energia é o mais estável. Então, o mais estável é o composto padrão à temperatura ambiente. Ok? Entendeu o que é entalpia padrão? É aquele menor estado de energia para uma substância na temperatura ambiente a 1 atm de pressão. Legal? Então, vamos ver aí, ó, os alótropos padrões. Então, o grafite é o alótropo padrão do carbono diante do diamante. O enxofre rômbico é o alótropo padrão diante do enxofre monoclínico. O fósforo vermelho é o padrão diante do fósforo branco. E o oxigênio O2,
ele é o alótropo padrão diante do ozônio. Então eu faço assim, ó, grafite rômbico vermelho. Assim eu gravo. Grafite rômbico vermelho. Respira. Porque quando eu respiro, eu estou puxando o oxigênio, o O2. Então assim eu memorizei quais são os alótropos padrões. Grafite rômbico padrão. Joia. Carbono grafite. Enxofre rômbico. Fósforo vermelho. E o O2 são os alótropos padrões. Tem entalpia padrão. Legal? E uma coisa. As substâncias simples, né, os alótropos padrões, têm entalpia valendo 0. Isso só vale para substâncias simples, tá legal? Então, substâncias simples, o alótropo padrão tem entalpia valendo 0. E os outros padrões aí, ó, água padrão, tem entalpia valendo 0? Não. Para substância composta, a entalpia padrão é a entalpia naquele estado físico. Legal? Então vamos continuar. Como é que eu vou medir o calor de uma reação, a entalpia de uma reação? Horas, é simples. Bom, vamos pegar aqui o exemplo de uma neutralização, uma reação de neutralização. Usa-se um calorímetro, que nada mais é do que uma garrafinha térmica. E, no caso das reações de combustão, utiliza-se a bomba calorimétrica. Simples assim, como Natal. Então a jogada é essa. Ou eu uso um calorímetro ou uma bomba calorimétrica. E aí acontece, nos dois casos, nós temos um calor que é transferido para uma massa de água. E sendo assim, você vai obter o calor envolvido, ó, vai saber de acordo com essa equação. É o famoso que macete na física. Então, a massa de água aquecida, calor específico e variação de temperatura. É assim que experimentalmente calculamos ou medimos o calor de uma reação. Legal. Quais os tipos de calores? Quais os tipos de entalpias de uma reação química? Então, tem lá, entalpia de mudança de fase. Então, por exemplo, eu tenho ΔH de fusão, ΔH de vaporização, ΔH de solidificação, entendeu? Calor ou entalpia de formação. Significa o seguinte, ó, se eu tenho o carbono reagindo com o oxigênio e eu estou formando o gás carbônico, então eu estou formando, então é uma entalpia de formação. Só que para eu ter inclusive um ΔH padrão de formação, você tem que ter as substâncias no seu estado padrão, carbono grafite, o oxigênio padrão é o O2, né, o alótropo padrão, e o gás carbônico é o, obviamente como eu disse, estado gasoso. Então tá aí, ó, entalpia ou calor de formação. É a formação de 1 mol de um composto a partir de substâncias simples no estado padrão. Entalpia ou calor de decomposição é a reação inversa, né? Se eu pegar aqui, ó, a água se decompondo em hidrogênio e oxigênio. Então aqui eu vou ter um ΔH de decomposição. Para ser padrão, tem que ter os participantes no estado padrão. Entalpia de combustão. Então eu tenho aqui, ó, um combustível reagindo com oxigênio e formando gás carbônico. No caso, o meu combustível tem apenas carbono. Se o meu combustível, ó, é o CH4, tem carbono e hidrogênio, ele vai reagir com oxigênio e vai formar CO2 e água. Então entenda o seguinte, a entalpia de combustão significa o quê? Um combustível que reage com oxigênio formando gás carbônico e água, e a entalpia envolvida nessa reação é a entalpia de combustão, a entalpia das queimas. Para essa entalpia ser padrão, eu só preciso o quê? Que os compostos estejam no estado padrão. Entalpia padrão de combustão é a energia liberada na queima de 1 mol de um composto no estado padrão. E, obviamente, os demais compostos também estão no estado padrão. Flagrou? Beleza. Nós temos a entalpia da dissolução. Então, por exemplo, ó, o NaCl, quando colocado na água, ele vira Na aquoso, Na mais aquoso e Cl menos aquoso. Então, nessa dissolução, eu tenho uma entalpia envolvida. Entalpia de neutralização. Um ácido mais uma base vira sal e água. Então, nesta reação de neutralização, temos uma entalpia de neutralização. Entalpia ou energia de ligação. Veja, eu tenho aqui, ó, 2 hidrogênios
que vão se ligar e formar o H2, a molécula de H2. Aí eu tenho uma energia de ligação. Então tá percebendo que de acordo com a reação que está acontecendo, a energia envolvida vai receber o nome da reação em questão. Tá tendo combustão? Energia de combustão. Tá tendo formação? Energia de formação. Bacana? Tranquilo? Então, bora para frente. O ΔH, portanto, ele é medido ou experimentalmente, como nós vimos, usando calorímetros ou bombas calorimétricas, ou algebricamente, ou seja, vamos fazer aí usar a matemática. Vamos calcular o ΔH. Temos três técnicas: o calor ou entalpia de formação, o calor ou entalpia de ligação e a lei de Hess. Aqui neste vídeo, neste momento, a gente vai trabalhar com o calor ou entalpia de formação. Vamos continuar a jogada aqui, ó. O que é a equação ou entalpia de formação? Vamos recapitular bem isso aqui, ó. Nós estamos aí trabalhando com substâncias no estado padrão, ou seja, estado físico ou alótropo mais estável, na temperatura e pressão ambientes. As substâncias simples no estado padrão tem que formar 1 mol da substância. As substâncias simples no estado padrão possuem entalpia igual a zero. A entalpia de 1 mol de substância composta é numericamente igual ao seu calor de formação, porque a entalpia de formação envolve o quê? A formação de 1 mol de uma substância composta a partir de substâncias simples. Substância simples no estado padrão tem entalpia valendo zero. Então, o ΔH de formação é o ΔH da substância. Legal? É isso que ele quer dizer aqui. Então, nós temos aí, ó, lembrando que nós temos, ó, substâncias simples no estado padrão. Esses caras aqui têm entalpia valendo zero, tá bom? Vamos agora montar uma equação de formação. Como que eu faço isso? Para formar 1 mol do C3H8, eu preciso de carbono e hidrogênio no estado padrão. Carbono grafite é o padrão, é o alótropo padrão do carbono, e o hidrogênio gasoso é o padrão para o hidrogênio. E aí eu estou formando 1 mol. Para formar 1 mol, eu preciso disso. Vamos montar outra equação de formação. Para formar 1 mol de C6H6. Pensa. Então você tem que ter carbono reagindo com hidrogênio para formar C6H6. Obviamente, tem que ter o balanceamento, concorda comigo? Então tá aí, ó. 6 grafites, 3H2. Vamos fazer aqui, ó, a formação de 1 mol. Aqui é o etanol. Nós precisamos aqui com certeza de quê? Carbono, hidrogênio e oxigênio para formar 1 mol de C2H6O. E para esse ΔH ser padrão de formação, temos que ter o quê? Os reagentes no seu estado padrão. Pronto. Olha o resultado. Aí você vai respeitar, obviamente, o balanceamento. A quantidade de carbonos, de hidrogênio e de oxigênio. Você faz isso de acordo com o quê? Com o número de carbonos, hidrogênio e oxigênio que você tem no produto. Maravilha. Então é o seguinte. E a equação de combustão? Óbvio. A equação de combustão. Vamos lá. Falamos agora há pouco que significa a queima de uma substância no estado padrão. Ó, 1 mol de combustível com seus reagentes no estado padrão. Nessas condições, nós temos um ΔH padrão de combustão. Então, vem comigo, ó. Nós vamos falar sempre da combustão. Então, combustão é a reação do combustível com o O2. E na combustão sempre haverá liberação de energia, reação exotérmica, ΔH negativo, informação preciosíssima. Então, vamos montar a equação de combustão. Lembrando aqui dos nossos compostos no estado padrão. Hidrogênio. Vamos montar a combustão do hidrogênio. Hidrogênio reage com oxigênio e vai formar água. Óbvio. Não vai formar gás carbônico porque não tem carbono. Agora vamos fazer a combustão do C4H8O2. Vamos reagi-lo com o oxigênio. Ó, pega ele, coloca na frente do O2, vai formar certamente CO2 porque ele tem carbono e água porque ele tem hidrogênio. E o resto é o quê? Balanceamento. Para essas reações terem um ΔH padrão de combustão, temos que queimar o quê? 1 mol do reagente. Tá ligado nisso, né? Vamos queimar um enxofre rômbico?
Então vamos pegar o enxofre rômbico, reagir com o O2 e formar o SO2. É 1 mol de enxofre rômbico, então certamente eu tenho aqui um ΔH padrão de combustão. Maravilha! Isso é importante. Você concorda comigo que quando nós trabalhamos com os compostos no estado padrão, eu tenho um ΔH padrão lá no final. ΔH padrão de formação, ΔH padrão de combustão. É isso que eu preciso que você entenda neste vídeo. Entendido isso? Agora vamos continuar. Como que vamos calcular o ΔH por entalpia de formação, por calor de formação? Bom, primeiro, quando que eu vou aplicar, tio Franklin, essa técnica? Resposta, quando são fornecidos os ΔH de formação das substâncias da reação. E aí vai ser pedido o ΔH do processo. Como que eu vou calcular isso? Como é que você faz isso? Bom, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar a soma das entalpias dos reagentes, ou a soma das entalpias dos produtos, menos a soma das entalpias dos reagentes. Então, se você tem aqui, ó, composto A mais composto B mais composto C, virando o composto D mais 2 do composto E. Então, você tem aqui, ó, entalpia de formação do A, vai somar com a entalpia de formação do B, vai somar com a entalpia de formação do C. Então, quando você soma essas entalpias de formação, é a soma das entalpias dos reagentes. Aí eu tenho aqui, ó, entalpia de formação do D. Olha esse número 2 aqui, ó. 2 vezes a entalpia de formação de E. E aí, quando você somar essa jogadinha aqui, ó, eu tenho a soma da entalpia dos produtos. E aí você aplica a fórmula que está aqui em cima, ó. Soma da entalpia dos produtos menos a soma da entalpia dos reagentes. Ora, vamos ver um exemplo aqui, ó. Os maçaricos são empregados na obtenção de temperaturas elevadas por meio de reações de combustão. Sabendo-se da entalpia de formação do gás carbônico, da água, do metano e do C2H2, que é o acetileno, calcular a entalpia de reação de 1 mol de metano a 25 graus e 1 atm. Então vamos lá. Tá falando do metano? Então, metano reage com oxigênio, vai formar CO2 e vai formar água. Muito bem. Vamos balancear? 1 carbono no metano, então 1 carbono no CO2, só 1 CO2. Tem 4 hidrogênios no metano, 2 hidrogênios na água. Então eu preciso colocar um 2 aqui. Maravilha. 2 mais 2, 4 oxigênios, então 2 vezes 2, 4 oxigênios. Fiz isso aqui, né, porque eu gosto. Porque na verdade o oxigênio é o alótropo padrão, então certamente aqui a entalpia dele é 0, eu já sei, na verdade. A entalpia de formação do metano, cadê? Tá aqui, ó, menos 18. A entalpia de formação do gás carbônico, ele deu menos 94. A entalpia de formação da água, ele deu menos 68. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho 2 águas formadas, vezes 2. A soma das entalpias aqui, ó, soma das entalpias dos reagentes deu menos 18. A soma, vamos somar aqui, a soma das entalpias dos produtos deu menos quanto? Então agora você vai fazer o seguinte, ó, o 68 vezes 2, essa continha aqui, dá menos 136. E você vai ter que somar com o 94. Então isso dá menos 230. Legal. O que é o ΔH? ΔH é você pegar a soma da entalpia do produto, menos 230, menos que é da fórmula, a soma das entalpias dos reagentes. Isso aqui é um clássico, viu? Se cuida com esse menos aqui que é da fórmula. Que aí eu vou ter um joguinho de sinal, né? Menos 230 mais 18. Aí eu vou ter a conta certa. 230 menos 18. Fazendo a continha aqui no meu rascunho, dá menos 212. Então esse é o ΔH dessa reação. E eu vou chamar de ΔH padrão de combustão menos 212 o quê? Quilocaloria por mol de metano queimado. Então essa aí é a energia padrão de combustão do metano. Tranquilo? Mole, mole, não é verdade? Então, essa é a forma que eu calculo o ΔH por energia de formação.
Nós temos outras formas, que é a energia de ligação e lei de Hess. Quer saber? Então, não perca tempo. Finalizando esse vídeo, vamos lá para a próxima aula, que eu já estou te aguardando, tá legal? Então, um beijo muito grande, fique com Deus e motiva que a vaga vem. Um abraço!